Marina, você conheceu o Paulo Guedes na iniciativa privada? Conheci. Eu trabalhei É, com o ministro da Bozano Investimentos. Hoje Crescera, né? A antiga Bozano. então, é, aí por essa experiência que ele teve com você, ele te chamou para trabalhar no governo Bolsonaro. Como é Isso. que foi essa experiência? O que você aprendeu no governo? Paulo, lá, assim, se eu fui liberal para o governo, eu voltei libertária. Assim, o meu ponto é não acreditem no Estado, ponto. O que eu vi ali é um verdadeiro absurdo. Para começar, quando a gente chegou lá, a nossa primeira. Imagina, se você vai trabalhar com alguma coisa, a primeira coisa que você pergunta é: o que, o que tem o governo federal de fato? Então, a secretaria era responsável pela parte das estatais e do patrimônio da União, que são os terrenos, os prédios. E quando a gente chegou lá, não sabia o que a União tinha de fato, o que nós brasileiros temos de fato em termos de empresas e de propriedades. Olha que maluquice! Demorou quase um ano para a gente fazer um levantamento do número de empresas que o governo federal tinha participação. A gente acabou chegando naquele número das quase 700 empresas, né? Um número absurdo, em que o governo indicava conselheiros, em que o governo indicava diretores, ou seja, era uma intervenção absurda em inúmeros setores no Brasil. Um exemplo que eu gosto de dar é da Vale. Dessa vez, Lula não conseguiu enfiar lá o manteiga, porque a Vale foi realmente privatizada durante a gestão do Paulo Guedes no governo Bolsonaro. Até então, ela não tinha sido privatizada de fato, porque os fundos de pensão, o BNDES, acabavam detendo a maior participação da empresa. Então, eles indicavam os conselheiros e assim eles decidiam quem era o presidente, quem eram os verdadeiros diretores. Então, foi uma verdadeira limpa nessas empresas que foi feita, assim, uma loucura, né? Essas empresas, elas davam prejuízo, elas tinham uma dívida maior do que elas valiam no mercado. E ao final da gestão do Guedes, o que a gente viu foi empresas que tinham um patrimônio muito maior do que a sua dívida e que acumularam lucros muito relevantes que inclusive foram utilizados para a política pública. Foram muito importantes, por exemplo, durante a pandemia. Isso permitiu que você não precisasse aumentar impostos e ainda nem aumentar a sua dívida e ainda assim você conseguisse atender principalmente os mais necessitados durante aquela terrível pandemia. Eu fiz uma conta do lucro acumulado, da valorização de ativos e queda de dívida. A gente está falando de um valor de 1,3 trilhão de reais. É uma Nossa, coisa louca. É, pode repetir para a gente não ter erro. Um um trilhão? 300 bilhões. Isso dá R$ 6.000 por brasileiro. Foi esse o trabalho que foi feito ali nas estatais. Lembrando que era um valor negativo antes. Os brasileiros tinham uma dívida e empresas que davam prejuízos, e eles passaram a ter. Então, assim, é uma maluquice. Como é que isso foi possível? Simplesmente colocando pessoas honestas e competentes. Algo que, infelizmente, hoje é muito raro da gente ver acontecer na política. Então, foi um Eu, milagre. Marina, esse número está me surpreendendo. Um trilhão é muita coisa, não é brincadeira, não. Não é isso, R$ 6.000 por brasileiro. É um verdadeiro Isso, absurdo. me explica melhor como você chegou a essa cifra. Tá? É da As sua estatais secretaria ou de todas as estatais, do trabalho que vocês fizeram com todas as estatais? estatais, se você pega no último ano do governo Dilma, as Uhum. estatais tiveram um prejuízo de 30 bilhões. No último Sim. ano da gestão do Guedes, de mais de 270 milhões. Se a gente acumula o lucro durante toda a gestão, a gente Ah, está falando de 700 bilhões. Elas tinham uma dívida de 550 bi e elas valiam cerca de 500, ou seja, a dívida era maior do que elas valiam. E passaram a valer mais de 850 bi e a dívida caiu para menos de 300. Então, só aí a gente está falando de um déficit de 600 bilhões. Então, quando você soma, a gente acaba chegando nesse 1,3 trilhão, que é uma loucura. Agora, Paulo, para mim não é nem tanto o que foi feito, porque isso deveria ser o que é com boa gestão. O que me espanta é a destruição de valor dos governos do PT. Como é que eles pegaram e conseguiram fazer com que essas empresas tivessem um endividamento maior do que aquilo que elas valem? Como é que conseguiram dar prejuízo nessas empresas? A gente sabe,
né, os escândalos todos de corrupção, a má gestão absurda. Por exemplo, eu gosto de dar o exemplo da Petrobras. A Petrobras, ela anunciou um plano de investimento de mais de 200 bilhões de dólares. Foi o maior plano de investimento de todas as petrolíferas do mundo. Ela acabou uma empresa absolutamente endividada, se transformou numa empresa com uma dívida de 160 bi de dólar, que foi uma das empresas mais endividadas também do mundo. Então foi via estatais que a gente viu aquela crise absurda do governo Dilma, né? 7% de queda de PIB, 7 milhões a mais de desempregados. A gente sabe que aquilo ali foi tudo operacionalizado via estatais. Eu vejo as pessoas criticando muito a questão fiscal, que realmente é muito importante, mas o que foi feito via estatais, o que ainda pode ser feito via estatais, é de um volume muito maior, né? O prejuízo que isso pode causar, tanto para os brasileiros, mas a intervenção na economia, a intervenção em diversos setores, é matador, infelizmente. Foi por isso que, apesar de ter sido uma decisão difícil, eu acabei indo para Brasília a convite do ministro, porque eu sabia que ali estava um foco muito grande, não só de corrupção, mas de recessão. Né? O mal que elas podem causar é algo realmente de valores absurdos, né? Como de fato fizeram. Então a gente foi para lá para reverter isso e o trabalho foi realmente incrível. E esse trabalho, me corrija se eu estiver errado. Você já me corrigiu porque você já disse que é libertária, não é liberal. Já disse que você era liberal no começo e já me corrigiu. Agora me corrija se eu estiver errado. Esse trabalho salvou o Brasil durante a pandemia. Sem dúvida. E continua assim, e no fundo, não só, eu acho que isso explica também a força do que foi conquistado. Vamos lembrar que o Brasil, ele só tem uma mesma ladainha: gastar, 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 gastar. A gente sabe disso. Todo político é mais gasto. Tudo é grátis, né? Eles dizem que existe gasolina grátis, coisa que não existe em nenhum lugar do mundo. Existe escola grátis, que a gente sabe que não existe. Tudo é financiado com impostos, tudo é financiado com endividamento, tudo é financiado com o nosso suado dinheiro e faz com que esse país não cresça. Então, é muito triste isso que acontece. Mas o que a gente viu ali é que, pela primeira vez, foi possível reduzir dívida e reduzir gastos, né? Não aumentar impostos, algo que nunca aconteceu. Foi pela primeira vez no Brasil, durante décadas, que isso aconteceu, que foi durante a gestão do Bolsonaro. Isso precisa ser dito, as pessoas não sabem disso. E ainda assim, conseguiu enfrentar uma grande pandemia que teve repercussão no mundo inteiro e conseguir sair com uma taxa de crescimento maior do que a média mundial, com uma inflação menor do que a média mundial. Então, olha que loucura, né? Além de tudo, você investiu ali de fato naquelas pessoas que mais precisaram. Então, tanto a questão do Pix, que veio muito antes do que as pessoas imaginavam, quanto os programas de renda, que naquele momento eram muito importantes, porque as pessoas não podiam sair de casa, programas para que as pessoas que estavam ainda, que tinham emprego com carteira assinada, não perdessem esse emprego. Então, ajuda para as empresas, né, para que as pessoas não fossem demitidas. Então, a forma que se teve de combater esse choque negativo foi, dentre outros fatores, esse trabalho que foi feito nas estatais, que deram lucros que puderam ser usados e que também a venda de ativos, né, as privatizações que foram feitas, a valorização de ativos, tudo isso permitiu que a gente saísse desse cenário com uma dívida menor, com um gasto menor e ainda assim com uma economia melhor comparada a outras economias do mundo.